vocês? Então, nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é sempre um prazer, uma alegria sabendo que você está aí nos assistindo. E você está notando aqui que nós já estamos aqui até a caráter, né? Já rimos um monte aqui no estúdio por conta disso. Estamos a caráter, mas por quê? Porque a nossa aula hoje vai falar de fogo, muito fogo, né? Aquece a fornalha 7 vezes mais, muito fogo. Então eu achei legal a gente trazer esse conceito aqui dos bombeiros, até para mostrar para as crianças, né, a função dos bombeiros. Só que naquela época não tinha bombeiros e não tinha como apagar aquele fogo, mas o nosso Deus, ele providenciou tudo, né, e deu tudo certo. Então, qual é o título da aula hoje, Pro? Coragem e fé à prova de fogo. Olha só! Vamos lá! Objetivo: quando não negamos a nossa fé, Deus se levanta ao nosso favor. E o ponto central é que as crianças compreendam que nunca podemos negar a nossa fé em Deus. Deixa eu passar aqui o slide. E nós temos aqui os recadinhos para as redes sociais. Como você sabe, lá no Drive tem muita coisa lá para você. Tem mais algumas atividades significativas, tem bastante coisa lá, é só você ir lá e conferir o Drive. E vamos lá para a nossa missão dessa semana, que é para o país da Sérvia. Gente, hoje eu tô trocando tudo aqui. Vamos lá. Olha só, gente, que lindo que tá esse planejamento. E como é que tá o planejamento aí na sua igreja, hein? Eu tenho recebido aqui alguns recadinhos pelo Instagram também, Jamile Lúcio. Se você quiser lá conversar com a gente, só entra lá no meu Instagram, que eu tô sempre respondendo vocês, né? Então, como é que está esse planejamento aí na sua igreja? Como é que tá? Suas crianças estão aderindo à ideia? Como é que está aí? Como é que está funcionando? E elas estão gostando, estão aprendendo, estão estudando? Então, qual é o conceito? Às vezes a gente pode olhar todo o planejamento assim e ver tantas coisas, tantas informações, tantas coisas. O que isso tem a ver com a parte missionária, né? O que isso tem a ver com a parte, se a gente for trazer isso para a igreja, para que tanta informação, para que tanto conteúdo dos países? Então, eu acho que tudo se torna mais prazeroso quando a gente tem mais informações, mais conteúdos, mais imagens. Então, assim, para a criança eu acho isso muito legal, essas informações, porque ela vai estar orando por um país e é legal ela saber ali a cultura do país, quanto tempo de voo eu vou levar para chegar até esse país. Então, assim, ó, tem muitas informações ali que são irrelevantes, mas só o fato ali de ter várias informações sobre aquele país que ela está orando, nossa, isso é muito rico, é muito conhecimento, isso é muito bom. Eu estou orando ali pela Sérvia, mas olha que legal, onde se localiza a Sérvia ali no nosso mapa mundi? Se eu for lá para a Sérvia, quanto seria uma passagem aérea daqui lá? Olha quanta informação. Sérvia, qual é a história desse país que eu estou orando? Como foi que tudo começou por lá? Então, assim, são várias coisas que dá para a nossa criança ter um certo conhecimento, né? E isso é legal, porque se torna mais atrativo para ela orar por esse país, né? Os pontos turísticos. E agora, quais são os desafios que esse país está enfrentando? Então, são bem legais, são coisas bem atuais. E eu acho bem interessante a gente passar isso para as nossas crianças. Vai contribuir para o reino de Deus, esse conhecimento sobre o país? Não, mas são informações que vai contribuir sim muito para o aprendizado da criança e também que ela vai se sentir mais motivada, né, para estar orando ali, sendo que ela está conhecendo um pouquinho mais da cultura daquele país. E vamos lá. Agora, dessa semana, nós temos mais postinhos que a gente tem recebido e esse aí é da Ana Carla. E ela está estudando ali sobre o país da Costa Rica, gente. Olha que bonitinha a Ana Carla ali fazendo as suas anotações. Então, Ana, a gente fica muito feliz aí de receber a sua foto. Muito obrigada aí por você, né, pela mamãe aí, pela família, tá mandando a foto aí para a professora e a professora está nos mandando. Obrigada pela família por autorizar a Ana Carla aparecer aqui no nosso canal, muito obrigada mesmo, a gente fica muito feliz. E ela está ali estudando sobre o país da Costa Rica. E olha só, gente, que lindo, ela lendo ali sobre as curiosidades do país e também ali estudando a palavra de Deus. Olha como isso é importante, né? Porque todo no planejamento não tem só o país, mas tem as atividades bíblicas, isso é muito legal. Então, Ana, que Deus te abençoe.
E a gente fica muito feliz que você está participando aí desse projeto, que você levou essa maleta para sua casa, que você estava orando a semana inteira para esse projeto, que Deus te abençoe muito, muito e as suas orações não são em vão. E também mandar aqui um abraço para os avós. A professora Luciana também nos falou que os avós também estão assistindo às aulas, que os netos estão aparecendo, então a gente fica muito feliz por toda a família, né, estar participando. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, os papais, as mamães, os irmãos, os tios, os avós. Que Deus abençoe muito vocês, a gente fica muito feliz mesmo. E vamos lá. Então, a gente vai ver aqui, ó, um estudo, um pequeno estudo, um breve estudo sobre quem foi Ananias, Misael e Azarias. Vamos lá. Eram 3 jovens inteligentes e de boa aparência, sem nenhum defeito, sábios, instruídos, versados no conhecimento. Talvez fossem da linhagem real ou dos nobres. Naquela época em Judá, provavelmente eles aprenderam hebraico, a língua de povos que circundavam, matemática, noções de economia, administração, as leis de Moisés e a história de Israel. Possivelmente tiveram acesso a um material científico produzido por Salomão, o que incluía biologia, botânica, química, astronomia e zoologia. Provavelmente eles tinham entre 16 e 18 anos quando foram levados cativos para a Babilônia. Então a gente já vê ali que eles não eram qualquer adolescentes, né? Eles eram ali muito instruídos, muito estudados. Então a gente pode estar isso já pegando para as nossas crianças e dizendo para elas como é importante elas estudarem. O fato deles terem esse grande conhecimento fez eles ter uma posição já de início bem diferente dos demais que foram levados cativos. Então olha como vale a pena a nossa criança estudar, se dedicar, querer ser alguém na vida. E estudar nunca é demais. E ali, né, eles tinham entre 16 e 18 anos, estavam na adolescência. E como é importante a gente ressaltar idades também para as crianças. E que através dessa aula, né, professores, a gente possa botar no coraçãozinho deles, aplicar isso, que eles venham querer ter esse desejo de ser alguém na vida. Para muitas das nossas crianças, ser alguém, às vezes, geralmente, os meninos principalmente querem ser policial. Eu já tive vários alunos, qual é a sua profissão? Eu quero ser policial. Então, assim, mas para muitas crianças que vivem numa realidade um pouco difícil, parece que é um sonho tão longe, tão distante, mas Deus é o Deus que supre o desejo do nosso coração. Então, acrescenta isso no coraçãozinho do seu aluno. Sim, ele é filho de Deus, e como filho de Deus, a Bíblia diz que um pai ele não dá coisa ruim para o seu filho. Imagina o nosso Pai Celestial. Então, o nosso Pai Celestial tem o melhor para a nossa vida, mas a gente tem que começar agora, estudando, se preparando, né, tirando boas notas, se dedicando ao estudo, assim como foram com esses jovens. E isso fez uma grande diferença quando eles chegaram na Babilônia. Claro, né, que tudo ali eles também estavam com a sua fé fundamentada em Deus. Mas agora, por que eles chegaram lá e eles mudaram esses nomes? Então vamos entender? A mudança do nome era interpretada no Antigo Oriente como uma afirmação de domínio. Olha aqui, rei dominador. Ananias, cujo nome significa o Senhor é gracioso, recebeu o nome de Sadraque, que provavelmente significa temor a Acu. Misael, cujo significado é quem é como Deus, recebeu o nome de Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias, cujo nome significa Senhor ajuda, recebeu o nome de Abednego, isso é, servo de Nebo. Mesmo tendo os nomes trocados, não abandonaram as suas origens e as suas identidades religiosas. Gente, tudo isso aqui dá pra gente trazer para as nossas crianças no dia a dia, na vida delas acadêmica também, né? A gente pode estar falando, hoje elas são crianças, hoje elas estão ali no fundamental, mas a gente pode dizer para as crianças que ali, ó, aqueles jovens, eles saíram lá da nação deles e foram para uma nação totalmente pagã, foram trocados os nomes, mas eles não perderam a essência deles. Então é a mesma coisa como nós, temos as nossas crianças, nós vamos para escolas, vivemos numa sociedade que muitas vezes vão querer nos tirar da presença de Deus, assim como esse rei, né, quis fazer, assim como Nabucodonosor quis fazer com eles, mas mesmo assim, eles estando inseridos na Babilônia, eles não deixaram
as suas origens religiosas, eles não deixaram de temer a Deus. E isso os livrou da morte. Agora a gente tem algo assim bem polêmico, que a gente vai dizer, tá, mas a Bíblia vai falar ali de 3 e mais um, que foi Daniel, que foram destaques quando foram para a Babilônia. Mas onde estava Daniel naquele momento da estátua? Daniel se curvou? Isso é uma dúvida muito grande entre os professores. Então a gente vai falar aqui sobre o que alguns historiadores eles dizem, né? A Bíblia não diz. Portanto, qualquer resposta será uma suposição. É como eu estou falando para vocês, isso aqui são suposições de historiadores. Se todos deviam se prostrar para adorar a estátua, esses que fizeram a denúncia só podiam ser os últimos da fila e assim não totalmente prostrados, para poderem observar que 3 pessoas permaneceram em pé. Então a gente vai entender aí como é que se todos tinham que prostrar, então quem é que estava vendo? Será que Daniel não era um desses que estavam vendo, observando, até pela sua posição? A segunda possibilidade tem a ver com o cargo de Daniel, o cargo que Daniel ocupava. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no mesmo nível dos outros oficiais, Daniel era o segundo abaixo do rei, portanto, acima de todos eles. Podemos pensar que tenha sido o caso de os denunciantes não terem incluído Daniel pelo risco que isso lhe traria. Afinal, seria uma denúncia contra alguém muito acima deles e apadrinhado do rei Nabucodonosor, por sua sabedoria. Falar mal de alguém assim não era coisa simples. Então a gente vê aqui, né, que Daniel era abaixo de Nabucodonosor, então não era qualquer um que iria falar de Daniel. Então eu acredito ali também que Daniel não se prostrou. E outra possibilidade seria que Daniel não se curvou diante da estátua, mas sua desobediência à ordem só teria sido testemunhada por seus escravos diretos. Digamos assim que Daniel estava numa posição confortável suficiente para ter o seu próprio camarote ou gabinete e não se misturar com os outros funcionários públicos, menos graduados no reino. Então, tudo isso aí a gente está vendo que Daniel não era qualquer um. Então, não era qualquer pessoa, né, que poderia ir lá e falar, olha, Daniel lá também não se prostrou. Até porque, né, gente, olha, abaixo do rei ali não era qualquer um. Olha a posição confortável que Daniel se encontrava. Mas vamos lá voltar aqui para o meu figurino, que eu fiz aqui um chapéuzinho, ó, de bombeiro. E aqui eu peguei um TNT ali na minha sala. E eu só cortei aqui, botei aqui e ficou uma roupa aqui vermelha, porque a roupa, geralmente eles têm cinza, né? Mas como tem muitos desenhos aí que usam também vermelho, e muitos usam vermelho, eu coloquei aqui vermelho. Mas o que seria legal a gente estar mostrando para as crianças, olha só a roupa da Pro, isso aqui lembra o quê? Ah, Pro, lembra o bombeiro. Ah, pois é, e uns já vão dizer que querem ser bombeiro também. Deixa esse bate-papo ali com eles, conversa com eles. Então, crianças, para estar aqui falando aqui, a Pro tá vestida assim dessa forma, é porque a nossa história vai ter fogo. Qual será essa história na Bíblia? Vocês sabem me dizer? Escuta as crianças, deixa elas conversarem contigo, porque é muito chato ter aquela aula que só o professor fala, e a criança não tem essa possibilidade. Então, para a criança isso não é atrativo, chega até dar um sono, né? Você já foi em palestra assim? Às vezes a palestra é tão maravilhosa, tem tantos ensinamentos, tantas coisas, mas às vezes a gente dorme mais do que aprende. Então, a criança é a mesma coisa. E com a criança tem que ser muito mais dinâmico ainda. Então, o que eu quis trazer aqui? Trazer a realidade da criança, porque o bombeiro é algo atual no dia delas. Então, eu vou trazer essa realidade aqui para elas. O que eu faria ali para extrair a introdução da nossa aula? Deixa eu só passar aqui. Isso, ó, também trouxe aqui o carrinho. Isso, deixa eu passar aqui. O que eu traria aqui para a criança? Crianças, mas para que serve o bombeiro? Deixa elas te explicarem, dizerem o que elas entendem, que conceito é esse de bombeiro, para que serve, que profissão é essa? Claro que elas já vão te dizer ali tudo, mas é legal que eu fiz aqui tipo uma pequena cidade. Tem a estrada, tem o carro aqui de bombeiro, que eu fiz uma impressão ali, deixei vários modelos no Drive para você. Esse caminhão de bombeiro aqui, ó, eu fiz com aquela impressão
bom que eles ampliam, são 4 folhas, o carrinho saiu em 4 folhas e ficou desse tamanho. Se você tem um carro de bombeiro na sua casa, não precisa nem fazer impressão. Mas se você quiser aderir a essa ideia, e tá difícil conseguir um bombeiro, um carro de bombeiro, um caminhão de bombeiro, vá lá na impressão. Eu fiz aqui também, né, peguei aqui uma imagem de uma casa pegando fogo e a gente pode estar dizendo para crianças, daí como é que funciona, como é que será que é o dia a dia do bombeiro? Deixei lá no Drive também alguns sons. Deixa eu pegar aqui os sons, que você na hora pode estar colocando e mostrando ali para sua criança. Deixa eu só procurar aqui. E mostrando ali para sua criança, porque esses sons, esses movimentos, isso deixa a aula mais atrativa. Crianças, e daí? Como é que funciona? Como é que será que é o bombeiro? Às vezes alguma criança já vai ter alguém na família, né? No meu caso, eu tenho... pessoas na família que aderiram a essa profissão. Então você pode estar conversando com as crianças, escuta e vai ali. Daí crianças, como é que chega assim, como é que eles sabem que tem uma casa pegando fogo, alguma coisa acontecendo? Aí eles vão te dizer. Eu deixei aqui um sonzinho, ó, de telefone tocando. Porque você pode estar fazendo essa encenação. Crianças, eles devem estar lá, né, conversando, alguma coisa. E de repente, crianças, o telefone toca, eles já vão atender. Oh, alô, onde é que é a ocorrência? Vamos lá e coloca, escreve. Crianças, aí eu imagino, enquanto um tá ali no telefone e o outro já tá lá botando a roupa, e vamos lá e vamos pegar o caminhão. Olha só que legal você ter esse momento de interação, e é como se realmente tivesse acontecendo. Você pode até ver videozinhos na internet como isso funciona. A ação dos bombeiros quando saem da base militar ali, da base deles ali, e você vai estar ali e vai estar fazendo tudo isso ali quando saem do quartel ali, e você vai estar fazendo todo esse movimento. Aí o telefone tocando e alô e tá, e quando é que é a ocorrência? Gente, um incêndio aconteceu, o outro já está lá se preparando, e de repente eles ligam, crianças, olha só, eles ligam a sirene, ó, e pegam um caminhão e vão, e você vai estar fazendo tudo isso aqui, ó, e eles vão pela estrada. Agora eu vou parar o som aqui, senão vocês não conseguem me escutar e o som ao mesmo tempo. E ali você vai estar ali com o caminhão e tá vendo, você pode até botar outros carrinhos em volta. E crianças, vocês já viram que os próprios carros já dão espaço para o caminhão do bombeiro passar e eles vão bem rápido, com aquela sirene bem alta ligando. E quando chegam na residência, eles já vão tirando a mangueira e já vão ligando a água, e um já está lá vendo se alguém precisa de ajuda, se precisar, se tiver pessoas dentro da casa, eles já estão preparados para entrar, para socorrer a pessoa. Gente, olha que profissão incrível! E ali você pode estar fazendo toda essa demonstração aqui para a sua criança. Seria legal também se você tivesse ali uma mangueira para levar para a sua sala de aula, e pegar uma mangueira e vai ali, mostra a mangueira para a criança. Olha, crianças, eles pegam a mangueira e tem aqueles borrifador de água, você pode estar borrifando água nas suas crianças. Gente, eles vão amar esse momento. E depois de tudo isso, crianças, daí eles foram lá e, nossa, conseguiram apagar o fogo. Vocês abaixam aqui, ó, as chamazinhas de fogo. Eles conseguiram apagar o fogo. Nossa, que incrível esses profissionais, né? Palmas para esses profissionais. Então, crianças, mas vocês sabiam, né? A professora fez toda essa demonstração aqui para vocês verem como é perigoso, né? Uma pessoa pode morrer queimada nessa situação. Já pensou? Agora vocês sabiam? Vou contar alguma coisa para vocês, vocês não acreditam. Vocês sabiam que a Bíblia vai nos falar de um acontecimento também assim? Nossa, Pro, o que é? Mas não era uma casa pegando fogo. E antigamente, crianças, não tinha carro de bombeiro assim não, ó, que alguém poderia ligar, ó, estão pegando e matando aqui 3 pessoas, vamos jogar no fogo. Vocês podem vir socorrer ou chamar a polícia. Gente, não poderia fazer isso, não tinha como fazer isso, não tinha nem acesso a isso. Não existia isso. E agora, o que vão fazer? Mas que história será essa? Aí você vai estar contando e entrando na sua história, que se eu fiz aqui o bonequinho de bombeiro também, ó, o bonequinho aqui de bombeiro, e dentro da roupinha dele tá a história. Aí aqui você vai estar contando para eles, ó. E aqui dentro vai estar toda a sua história que você vai estar passando. Crianças,
Antigamente, agora vai contar algo para vocês. Vocês sabiam que antigamente o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, foi lá, o rei da Babilônia, foi lá em Israel e ele pegou muitas pessoas como escravos. Tirou aquelas pessoas, muitas pessoas como escravos, para agora serem escravos lá na Babilônia. Olha que rei maldoso! E entre esses escravos foram 3 jovens. E esses foram 3 jovens. E esses 3 jovens, eles não eram jovens comuns, eles eram meninos estudados, eles eram comprometidos, eles sabiam várias coisas, porque eles eram muito dedicados no que eles faziam. E eles também eram os jovens nobres. E o que aconteceu? Eles chegando lá na Babilônia, como eles se destacaram. E o rei botou eles como alguns oficiais. E eles começaram a trabalhar para o rei. Só porque esses jovens, mesmo morando lá na Babilônia, servindo a um deus, onde eles serviam, né? A Babilônia serviu deuses pagãos, esses 3 jovens, eles não se renderam, eles não se prostraram. Para eles continuavam adorando ao Deus Altíssimo, mesmo não estando na sua terra, mas eles continuavam adorando a Deus, eles continuavam sendo fiéis a Deus. E um certo dia, o rei Nabucodonosor pegou e disse assim, ó, eu vou fazer uma imagem. E essa estátua muito grandiosa, de 27 metros de altura, 2 metros de largura, essa estátua vai simbolizar a mim. E todos vão ter que adorar essa estátua. Nós vamos fazer uma cerimônia para comemorar a inauguração dessa estátua. Manda mensagem para todos para virem nessa inauguração. E quando chegando aqui, quando tocarem os sons, todo mundo vai ter que estar se curvando diante dessa imagem. E foi assim. E aqui você vai estar contando a sua história. Tem aqui a imagem, mais ou menos como ela poderia ser. E aqui você vai estar mostrando para as suas crianças. E quando tocou ali os tambores, tem todas as imagens aqui para você. Quando tocou ali os tambores, crianças, todo aquele exército, aquela multidão de pessoas se curvaram diante da imagem. Só porque no meio daquela multidão, 3 jovens não se curvaram. E quem seriam esses jovens? Justo aqueles jovens ali que eu estava conversando com vocês. Não se curvaram. Falaram para o rei. O rei mandou chamar eles e tal. E foi lá falar para eles. O rei pegou e disse, não, eu vou dar mais uma chance. Vamos tocar as trombetas de novo. Se vocês não se curvarem diante dessa estátua, vocês vão ser lançados lá na fornalha. Crianças, era uma fornalha. Sabe aqueles fornos que a mamãe assa o pão? É quente, né? Se a gente botar a mão, a gente não vai se queimar. Agora imagina um forno gigantão que caiba pessoas dentro dele, pessoas em pé dentro dele. Essa era a fornalha. E o rei mandou dizer assim, aquece a fornalha 7 vezes mais. E eu acho tão engraçado, assim, acho tão bonito, né, a expressão engraçado, que mesmo sabendo que eles poderiam morrer, eles não negaram a fé. Eles estavam no seu coração que Deus era o único e verdadeiro Deus e não existia outro. Mesmo naquela situação difícil, mesmo correndo risco de morte, eles não negaram a Deus. E eu acho tão bonito, eu até marquei aqui na Bíblia o que eles falaram para o rei. Eles ainda falaram, ainda enfrentaram o rei, ainda falaram da sua fé para o rei. E disseram assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele pode nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, olha só, crianças, olha só, professoras, a gente dizer isso para as crianças, né? Eles não sabiam se Deus ia livrar eles da fornalha. Eles chegaram e falaram, se Deus quiser nos livrar, Ele vai fazer, Ele vai nos tirar do teu poder. Olha só, exaltando a grandeza de Deus, dizendo para o rei Nabucodonosor, tu não és nada diante do nosso Deus. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar.
Se nosso Deus quiser, mas assim, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então a gente tem que dizer para as crianças que se Deus resolveu o problema, Ele é Deus. Mas se Deus achar melhor da gente continuar com aquele problema, com aquela situação, Ele continua sendo Deus. Mas não é que o problema vai continuar, que Deus não vai estar trabalhando, que Deus não vai estar nos ajudando. Deus, Ele é responsável por nós. Deus, Ele vai estar sempre colocando alguém do teu lado para te ajudar a carregar a cruz. Deus está sempre te ajudando. Por mais daqueles momentos difíceis, mas que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que está passando na nossa mente, Deus nos sonda, Deus nos conhece, Ele sabe o tamanho da nossa força, da nossa capacidade, até onde a gente consegue ir, mas muitas vezes Deus não nos livra, mas Ele nos ajuda a passar, como diz o nosso versículo de memorização, se a gente passar pelo fogo, as chamas não vão nos queimar, porque o Senhor, Ele estará com a gente, mas não quer dizer que a gente não vai, Ele vai tirar, nos privar de passar por lutas, vai nos privar de chorar, vai nos privar de ficarmos doentes, vai nos privar de enfrentarmos a morte, né, os entes queridos que a gente tanto ama, mas isso não quer dizer que em todos esses momentos Deus não está com a gente, e esses 3 jovens deixaram isso bem claro, rei, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele quiser, mas se Ele não quiser, se a gente precisar morrer, a gente não vai negar o nome de Deus em circunstância nenhuma. E qual é a diferença que a gente vive hoje? Muitas vezes a gente está servindo a Deus pela bênção, porque Ele pode nos oferecer. Mas quando a gente chega numa situação assim, ó, de chegar e dizer, tu serve a Deus sim ou não? A gente fica trêmulo, mas agora, tá, vai envolver A e B, se eu disser que eu sirvo a Deus, vai prejudicar aquele outro, e a gente não coloca Deus como a nossa prioridade, sempre priorizamos o nosso bem-estar e os que estão à nossa volta, e esquecemos de adorar e priorizar a Deus, e sempre assim, olha a confiança que aqueles jovens tinham em Deus, indiferente, eles não sabiam se Deus ia livrar. Eles sabiam que Deus tinha poder para livrar, mas indiferente se Deus livrasse ou não, eles não iam se curvar diante da estátua. Eles preferiam morrer do que negar a Deus. Então, olha que interessante, né? Olha que exemplo de fé que a gente tem. E ali toda a história que a gente já conhece, né, que vocês vão estar falando ali para as crianças, as chamas estavam tão fortes que acabou matando quem estava lançando os jovens na fornalha, e agora os jovens estão lá dentro, eles foram lançados, amarrados, mas chegando lá dentro da fornalha, quando o rei olha lá de longe, o rei olha que não eram 3, mas 4 estavam andando. Então olha o poder do nosso Deus, Ele não nos deixa sozinho, por mais que a gente não vê, mas Deus está trabalhando, por mais que a gente não sente, mas Deus está conosco, Ele nunca nos deixa sozinho, e Ele sempre tem um momento certo de nos trazer a vitória, mas até esse momento certo chegar, Ele está com a gente, Ele está nos ajudando, é Ele que nos dá força todo dia para caminhar um pouquinho mais, é Ele que nos dá coragem, que nos dá ânimo, esse é o nosso Deus. Tem dias que a gente acorda assim, Senhor, é mais um dia, né? Tem quantos que não têm vontade de viver esse dia, mas quando vê, passou aquele dia. Já está no final do dia, mas quem te deu força para passar todo esse dia, mesmo desanimado, mesmo sem força, foi o Senhor, porque da nossa capacidade a gente não pode nada, mas é o Senhor que está nos dando força, mesmo sem a gente perceber, mas o Senhor está agindo. Então ali a gente vai ver ali que quando Nabucodonosor manda chamar, que diz para os jovens, né, ei, vem para fora vocês, que eles saíram, a Bíblia diz que as suas roupas não estavam queimadas, os seus fios de cabelo nenhum ficou queimado, e eles nem cheiravam a fumaça. Olha o poder do nosso Deus, como Ele faz coisas grandiosas para nos abençoar. Olha o cuidado desse Deus, mas isso ia acontecer se eles não fossem fiéis até o fim? Isso não ia acontecer. E algo que a gente tem que dizer para a criança também, que isso é algo que vem de pouquinho. Às vezes a gente pensa assim, ó, eu queria ter fé, eu queria. Mas a gente tem que ver que isso é dia a dia que a gente vai conquistando. Dia a dia a gente está orando, dia a dia a gente está alimentando a nossa alma, dia a dia a gente está ali buscando a presença do Senhor, mesmo fraquinho, mesmo sem força, mas está ali se esforçando para vir na igreja, está ali se esforçando para ler a Bíblia, se esforçando para dobrar o joelho, mesmo sem palavras, porque tem dias que a gente vive isso. Se nós que somos enraizados na palavra de Deus, né, a nossa fé enraizada em Deus, é difícil, a gente passa
passa por esses momentos, agora imagina uma criança. Então a gente tem que dizer para a criança que tem dias que a gente não quer, que a gente está fraquinho, que a gente está assim, mas a gente tem que se esforçar, porque se aqueles jovens, eles chegaram naquela fé inabalável que eles estavam, porque eles já vinham alimentando isso há muito tempo, não é de uma hora para outra. De repente, não é de uma hora para outra, é algo que a gente tem que estar todo dia alimentando a nossa alma, assim como o nosso corpo todo dia precisa ali de água, precisa de alimento, a gente precisa disso para a nossa sobrevivência. Agora imagina a nossa alma, é a mesma coisa, todos os dias a gente precisa disso. Ou a gente vai comer, se alimentar só daqui a uma semana, quando der um mês, ou hoje eu não vou comer, vou comer só daqui uns 2 dias, é algo tão natural. Não é assim, todos os dias a gente precisa nos alimentarmos, e a mesma coisa a palavra de Deus, todos os dias a gente precisa nos alimentarmos espiritualmente, para quando chegar esses momentos de adversidade, a gente possa dizer assim, não, eu confio no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então é algo que a gente tem que estar sempre, dizer para as crianças, né, sempre estar alimentando essa vontade, sempre alimentando a nossa alma, né, esse querer de buscar a Deus. E vamos lá. Tem aí o caminhãozinho, que é aquele ali, vocês só tem outras impressões lá também, de outros modelinhos, que fica bem legal. E o momento aí da nossa história, e como é que a gente vai concluir essa história? Aí eu viria com um versículo bíblico, eu iria ler na Bíblia o versículo bíblico, porque ele vai ali entrar certinho no que a gente acabou de contar. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, que se encontra em Isaías, no versículo 44, do versículo 2 até o versículo 3. E o que eu fiz aqui? Fiz aqui um cartazinho. Aqui na frente é as chamas. E depois você pode estar abrindo ali, né? Que quando a gente está passando por esses momentos de adversidade, que todos nós passamos por esses momentos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, um momento de adversidade deles era enfrentar as chamas, era enfrentar aquela fornalha. Só quem estava perto já morreu, imagina, eles não tinham, na ótica humana, isso era impossível ele sair dali vivo, mas para o nosso Deus nada é impossível. Só porque nós também vivemos essa fornalha, às vezes dia a dia. Os nossos problemas são como essa fornalha, então você vai estar trazendo agora o dia a dia da criança, os problemas atuais, talvez, que ela viva, para o cotidiano, para nossa, né, que ela viva no cotidiano, trazer para a nossa história. Qual é a tua fornalha hoje? Você pode estar questionando a sua criança, qual é a tua fornalha hoje? Para aqueles 3 jovens, aquela fornalha era o problema deles. Me peço para vocês, qual é o problema que tem afligido o coraçãozinho de vocês? O que é a incompreensão? A falta de carinho? Tá tudo bem, mas será que às vezes tem crianças que para ela vive um mar de rosa? Graças a Deus que ainda existem crianças assim, que vivem um mar de rosas, a família é uma maravilha, ajuda a criança, os pais são uma bênção. Mas e daí? Tem alguém na escola que está precisando de ajuda? O familiar está precisando? Então, aquele ali é a fornalha dele, aquele momento de adversidade. Mas a gente tem que dizer que Deus, ele está com a gente em todos os momentos difíceis da nossa vida. Então, abre aqui, levanta aqui, né? Aqui está a fornalha fechada. Levanta aqui e está ali, né? A imagem de Jesus com a criança. Bem simples, só para a gente complementar o que a gente estava contando ali da nossa história. E é aquele momento que você vai estar orando com a sua criança, pede para ela colocar toda a sua ansiedade, a sua preocupação aos pés do Senhor. Se for possível, pede para todas dobrarem o joelhinho, faça aquele momento assim, aquela oração de intercessão, ore pelos seus alunos, para que Deus venha abençoá-los e que eles venham ter coragem, que daqui para frente, né, mais e mais, eles possam dizer não para as coisas do mundo, renunciar ao mundo e que a sua fé possa estar firmada em Cristo. Vamos lá? Dicas de atividade. Tem bastante lá no Drive, muita atividade lá que eu deixei no Drive para vocês. Tem também dinâmica, tem aquela brincadeira morto, vivo, morto, se abaixa, vivo, levanta, naquele troca de morto, vivo ali, quem levantar ou se abaixar no momento errado, sai fora. É uma dinâmica aqui muito conhecida, mas de vez falar em morto, a gente vai falar morte.
porque era o que estava decretado para aqueles 3 jovens, né? E em vez de falar vivo, a gente vai falar vida, porque o nosso Deus, nada foge do seu controle. Então você vai estar brincando ali com as suas crianças, né? Morto, as crianças vão ter que se abaixar e colocar a mão na cabeça. Vida, as crianças vão ter que dar aquele pulo, levantar e colocar as mãos para cima, então é uma dinâmica bem legal ali que você pode estar fazendo com a sua criança. E temos também lembrancinhas, professores. Olha que bonitinho. Lá no Drive eu acabei esquecendo de fazer a impressão. Tem um bonequinho com as mãozinhas assim. Só a metade do bonequinho você vai recortar e colar aquele bonequinho aqui na frente do copinho, que ele vai estar segurando o copinho. E você pode estar botando ali guloseima, pipoca, alguma coisa. E na frente aqui do copinho você pode estar colocando ali aquele cartãozinho ali de querida criança. Sua participação me deixou muito feliz. E também tem outras sugestões aí que eu achei bem legal. Se você tem um custo financeiro um pouquinho melhor, olha só esses cupcake com chaminhas de fogo, que bonitinho. E a gelatina que tá ali é um custo, acho que de todos é o mais em conta, é a gelatina. E na colherzinha ali eles botaram uma chaminha de fogo e a gelatina vermelha, olha que bonitinho que ficou. Então, professores, já acabou, mas que rápido, né? Mas semana que vem nós estaremos aqui. Eu vou ficar lá no Instagram esperando as fotos de vocês, tá certo? Que Deus os abençoe e até semana que vem. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.